Meu filho me disse: Mãe, não venha na confraternização de Ano Novo. Minha sogra disse que você é desagradável com esse cheiro de gato velho. É melhor você ficar em casa com seus gatos. Eu apenas sorri e disse: Tudo bem. E passei a noite de Réveillon sozinha em casa com meus gatos. Mas exatamente à 00:01, meu filho me ligou. A voz dele tremia. Mãe, o que você fez? Minha sogra acabou de ver as notícias e desmaiou. Meu nome é Carmen Beatriz Monteiro. Tenho 65 anos. Fui professora de português por 35 anos na rede estadual de São Paulo. Sou viúva. E tenho 3 gatos que são minha família de verdade. Esta é a história de como meu próprio filho tentou me destruir e de como eu destruí os planos dele primeiro. Mas antes de contar o que aconteceu naquela noite de Réveillon, preciso voltar no tempo. Preciso que você entenda como uma mãe chega ao ponto de expor o próprio filho para o Brasil inteiro. Vou começar pelo dia 28 de dezembro de 2024, 3 dias antes da virada do ano. Eu estava na sala da minha casa, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uma casa simples no Jardim Sumaré, bairro de classe média. Nada de luxo, mas tudo conquistado com trabalho honesto. Meu marido Antônio e eu levamos 40 anos para construir o que temos. Estava sentada no sofá lendo um livro. Beethoven, meu gato preto de 8 anos, dormia no meu colo. Ele sempre dorme assim, enroscado, ronronando baixinho. É o mais velho dos meus 3 gatos, o mais sábio também. O telefone tocou. Era Ricardo, meu filho. Mãe, preciso falar uma coisa. É sobre o Réveillon. A voz dele já estava estranha. Aquele tom que ele usa quando vai me pedir algo que sabe que vai me machucar. Pode falar, filho. A Patrícia organizou tudo na casa da mãe dela. Vai ter os investidores que ela conheceu, gente importante, sabe como é. Patrícia é minha nora. Casada com Ricardo há 15 anos, nunca gostou de mim, e eu sempre soube disso, mesmo quando ela fingia. E? Perguntei, já sabendo que vinha coisa ruim. É que a dona Marilene comentou que... Você sabe como ela é, mãe. Dona Marilene, a mãe da Patrícia, uma mulher que ficou rica com loja de material de construção e acha que isso a torna superior a todo mundo, especialmente superior a uma professora aposentada como eu. O que ela disse, Ricardo? Silêncio do outro lado. Depois ele respirou fundo. Ela disse que você é desagradável, que tem cheiro de gato velho, que deixa todo mundo desconfortável. Senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Não pela dona Marilene. Dela eu não esperava nada. Mas pelo meu filho. Pelo fato de ele estar me ligando para repetir essas palavras. Para me pedir que não fosse. Mãe, você entende, né? São pessoas importantes. A Patrícia precisa causar boa impressão. Talvez seja melhor você ficar em casa, com seus gatos. Com seus gatos. Como se fosse um insulto. Como se amar animais fosse uma vergonha. Beethoven se mexeu no meu colo, levantou a cabeça e me olhou. Aqueles olhos âmbar que parecem entender tudo. Os gatos têm essa capacidade de perceber quando estamos feridos. Ele se aninhou mais perto, ronronando mais alto, como se dissesse: Eu estou aqui. Tudo bem, Ricardo, eu entendo. Minha voz saiu calma, firme. Ele não percebeu o que estava por baixo. Sério? Ah, que bom, mãe. Sabia que você ia entender. A Patrícia vai ficar aliviada. Ela estava preocupada que você fosse ficar chateada. Preocupada. Como se ela se importasse com os meus sentimentos. Não se preocupe, divirtam-se. Valeu, mãe. Feliz Ano Novo adiantado, tá? Feliz Ano Novo, Ricardo. Desliguei. Fiquei ali parada, o telefone na mão, Beethoven me olhando. Meu filho. O menino que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei por 2 anos, que teve catapora aos 5 anos e eu passei 5 noites sem dormir cuidando dele, que eu ajudei com lição de casa, que defendi de professores injustos, que apoiei em todas as escolhas. Esse mesmo filho tinha acabado de me dizer que eu era desagradável, que tinha cheiro de gato velho, que era melhor eu ficar em casa sozinha no Réveillon para não envergonhar ele na frente de gente importante. Frida, minha gata malhada, apareceu na porta da sala. 5 anos de idade, resgatada de maus tratos. Alguém jogou água quente nela quando era filhote. Um ser humano fez aquilo. Mas ela sobreviveu e hoje me dá mais carinho do que meu próprio filho. Chopin, o caçula, veio logo atrás.
branco, 3 anos, encontrado abandonado numa caixa de papelão no meu portão 2 semanas depois que meu marido morreu. Como se o universo soubesse que eu precisava de um motivo para levantar da cama. Os 3 me cercaram. Beethoven no colo, Frida se esfregando nas minhas pernas, Chopin me olhando com aquela cara de filhote curioso. Às vezes penso que os animais são versões melhores do que nós, humanos, poderíamos ser. Eles não conhecem ganância, não tramam, não fingem. Quando um gato te ama, é de verdade. Quando um humano diz que te ama, bem, às vezes é só enquanto você tem algo a oferecer. Mas eu não chorei, não naquele momento, porque eu tinha um plano que estava sendo preparado há meses, e a ligação do Ricardo, por mais dolorosa que fosse, só confirmava que eu estava fazendo a coisa certa. Levantei do sofá com cuidado para não derrubar Beethoven. Fui até o escritório, um quartinho nos fundos da casa onde Antônio costumava trabalhar. Abri o notebook. Na tela, uma pasta chamada Documentos Importantes. Dentro dela, tudo o que eu precisava para destruir as pessoas que tentaram me destruir primeiro. Mas estou adiantando a história. Antes de explicar o que tinha naquela pasta, preciso contar como tudo começou. Preciso voltar mais no tempo ainda. Preciso falar sobre Antônio, sobre a vida que construímos juntos e sobre o momento em que tudo desmoronou. Antes de continuar, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta nos comentários. Você já foi excluído pela própria família? De onde você está assistindo? Eu leio todos os comentários. Agora deixa eu te contar sobre o homem que foi meu companheiro por 40 anos. Antônio Carlos Monteiro, engenheiro civil. Meu marido por 4 décadas. O amor da minha vida. Nos conhecemos em 1982, numa festa de São João. Ele me tirou para dançar quadrilha, pisou no meu pé 3 vezes e eu me apaixonei por aquele sorriso torto. 3 meses depois, namorando. 2 anos depois, casados. 1 ano depois, Ricardo nasceu. Antônio não era perfeito. Era teimoso, às vezes grosso, tinha dificuldade de demonstrar carinho com palavras. Mas ele demonstrava de outras formas, trabalhando, construindo, protegendo. Começamos com nada. Apartamento alugado, móveis em prestação, trabalhando 12 horas por dia. Aos poucos, fomos crescendo. Ele abriu a própria empresa. Eu passei em concurso público. Compramos casa, depois apartamento na praia, depois terreno. 40 anos de trabalho, de sacrifício, de escolher não viajar para poder poupar. Quando Antônio se aposentou, tínhamos um patrimônio de quase 2,5 milhões de reais. Casa, apartamento no Guarujá, terreno em Sertãozinho, investimentos, tudo documentado, tudo conquistado com suor. E Ricardo? Ricardo era nosso único filho, nosso orgulho. Pelo menos era o que achávamos. Ele não herdou a disciplina do pai, nem a dedicação da mãe. Desde cedo, Ricardo era do tipo que queria o caminho fácil. Não gostava de estudar, não gostava de trabalhar duro, gostava de festas, de carros, de impressionar os outros. Antônio tentou colocar ele nos eixos, deu emprego para ele na construtora. Ricardo não se adaptou, disse que não queria trabalhar para o pai a vida toda. Antônio respeitou a decisão. Ricardo foi trabalhar como vendedor de carros numa concessionária. Ganhava comissão, a renda era instável, mas ele parecia feliz. E quando conheceu Patrícia, parecia mais feliz ainda. Patrícia Ferreira. Bonita, elegante, ambiciosa. Filha de donos de loja de material de construção que tinha crescido muito nos anos 90. Família emergente, como se dizia na época. Dinheiro novo, ostentação, vontade de aparecer. Desde o primeiro dia em que Ricardo a trouxe em casa, eu senti que tinha algo errado. Não era nada específico. Era o jeito que ela olhava para as coisas, para os móveis, para a decoração, para a casa. Como se estivesse avaliando, calculando. Antônio sentiu também. Essa mulher não presta, Carmen, ele me disse uma noite depois que eles foram embora. Eu vejo como ela olha para você, como olha para as nossas coisas. Eu sei, mas o que posso fazer? Ricardo a escolheu. Ele é fraco, ela manda nele, isso não vai dar certo. Mas eles se casaram. E nós aceitamos. Porque era nosso filho. Porque queríamos que ele fosse feliz.
porque achávamos que talvez Patrícia mudasse com o tempo. Ela não mudou. Só ficou mais dissimulada. Os almoços de domingo eram tensos. Patrícia sempre com comentários velados sobre nossa casinha simples, sobre como a mãe dela tinha reformado a mansão, sobre as viagens que os pais dela faziam para a Europa. Uma vez ela disse: Dona Carmen, a senhora nunca pensou em se vestir de forma mais moderna? Esse estilo de professora é tão anos 90. Antônio quase engasgou com a comida. Eu coloquei a mão no braço dele para acalmar. Eu gosto do meu estilo, Patrícia. Obrigada pela preocupação. Ela deu aquele sorriso falso dela. Ricardo fingiu que não tinha ouvido. Quando Beethoven chegou na nossa vida, 8 anos atrás, as coisas pioraram. Encontrei Beethoven numa noite de chuva, atrás da escola onde eu ainda dava aula. Estava tão magro que parecia um saquinho de ossos pretos. Uns moleques estavam jogando pedra nele, rindo. Eu espantei eles, peguei o gato, enrolei no meu casaco e levei para casa. Antônio reclamou. Mais um vagabundo para sustentar? Mas uma semana depois, era ele quem deixava Beethoven dormir na cama com a gente. Meu marido, que parecia tão duro por fora, chorou quando Beethoven quase morreu de uma infecção meses depois. Esse gato tem alma, ele disse. Olha como ele nos olha, ele entende. Ricardo e Patrícia não entendiam. Mãe, gato dentro de casa? Isso é anti-higiênico. Dona Carmen, cuidado para não virar aquelas velhas loucas dos gatos. Eu ignorava. Antônio também. Depois veio Frida, 5 anos atrás. Uma ex-aluna minha me ligou chorando. Professora, tem uma gata aqui no bairro que queimaram com água quente. Ninguém quer cuidar. A senhora poderia... Eu fui buscar. Frida estava irreconhecível. Pele queimada, olho infeccionado, mal conseguia andar. O veterinário foi honesto. Dona Carmen, a chance de sobreviver é pequena. Mas eu sou teimosa. Cuidei dela por 3 meses. Pomadas, remédios, noites sem dormir. Antônio me ajudava. Você é teimosa demais, ele dizia, mas com carinho. Por isso eu te amo. Frida sobreviveu e nunca mais saiu do meu lado. Quando Ricardo soube, a reação dele me magoou. Mãe, outro gato? 2 já era demais. Isso está virando obsessão. Ricardo, ela ia morrer. E daí? É só um gato. Tem milhares na rua. Eu olhei para ele. Meu filho. O menino que eu criei. Se você pensa assim, Ricardo, eu sinto muito por você. Sinto muito que eu não tenha conseguido te ensinar compaixão. Ele bufou e foi embora. Patrícia, ao lado dele, sorria satisfeita. Era assim que as coisas estavam quando Antônio morreu. 15 de março de 2022. Um domingo normal. Antônio estava assistindo futebol na sala. Corinthians jogando, ele torcendo, xingando o juiz como sempre fazia. Eu estava na cozinha preparando o almoço. Os gatos circulando pelos meus pés, esperando algum petisco cair. Ouvi um grito abafado, depois um barulho de queda. Corri para a sala. Antônio estava no chão, a mão no peito, o rosto contorcido de dor. Antônio, Antônio. Liguei para o SAMU. Parecia que demorou uma eternidade para chegar. Na verdade, foram 8 minutos, mas cada segundo era uma tortura. No hospital, esperei por horas. Ricardo apareceu, Patrícia junto. Ela estava maquiada demais para quem tinha recebido notícia de emergência. Quando o médico veio, eu já sabia, pelo jeito que ele andava, pela expressão no rosto. Dona Carmen, fizemos tudo o que podíamos, mas o infarto foi muito extenso, o coração dele não resistiu. 40 anos de casamento. Acabados assim, de repente. Não lembro direito dos dias seguintes. Velório, enterro, gente falando coisas que eu não processava. Abraços que eu não sentia. O que eu lembro é de Ricardo e Patrícia cochichando nos cantos. Olhares que eles trocavam. Palavras que eu captava em pedaços. Testamento, inventário, a casa da praia. Meu marido ainda nem estava frio no túmulo e eles já estavam calculando a herança. Dona Marilene apareceu no velório. Mal conhecia Antônio, tinha visto ele meia dúzia de vezes. Mas estava lá, toda de preto, fingindo comoção. Eu percebi que ela não veio por luto. Veio para ver o tamanho do espólio, para calcular quanto a filha dela ia herdar. No fundo, eu sabia. Eu sempre soube. Mas a dor era tanta que eu não conseguia lidar com mais essa verdade.
Então eu me fechei, me tranquei em casa com meus gatos e chorei. Frida dormia no meu peito todas as noites enquanto eu soluçava no escuro. Beethoven ficava aos meus pés, guardião silencioso. E 2 semanas depois do enterro, alguém deixou uma caixa de papelão no meu portão. Dentro, um filhote de gato branco, tremendo de medo. Chopin. Eu estava destruída. Mal conseguia levantar da cama. Mas aquele filhotinho precisava de mim. E talvez eu precisasse dele mais ainda. Ricardo me ligou quando soube. Mãe, outro gato? Agora são 3? Isso é doença. Você precisa de tratamento. Tratamento. Como se amar animais fosse loucura. Como se cuidar de criaturas indefesas fosse sintoma de demência. Mas eu não discuti. Não tinha forças. Cuida da sua vida, Ricardo. Eu cuido da minha. Desliguei. Chopin me deu um motivo para continuar. Um motivo para levantar de manhã, preparar comida, limpar a casa. Por ele, eu voltei a funcionar. As pessoas me chamam de louca dos gatos. Ricardo tem vergonha. Patrícia faz piadas. A mãe dela diz que eu tenho cheiro de gato velho. Mas meus gatos nunca me humilharam, nunca tentaram me roubar. Então me chamem de louca. Eu prefiro a companhia deles do que de certas pessoas que se dizem família. 1 mês depois da morte de Antônio, veio a leitura do testamento. Fomos ao escritório do advogado dele, Dr. Marcos Ribeiro. Um senhor de 70 anos, amigo de Antônio há décadas. Íntegro, competente, de confiança. Ricardo estava ansioso. Patrícia, disfarçando mal a expectativa. Eu estava anestesiada demais para sentir qualquer coisa. Dr. Marcos abriu o envelope, leu em voz alta. Antônio tinha deixado tudo muito claro. 100% do patrimônio ficava comigo enquanto eu vivesse. Usufruto vitalício. Depois da minha morte, Ricardo herdaria. E tinha uma cláusula específica. Proíbo a alienação de qualquer bem sem consentimento expresso e escrito de minha esposa, Carmen Beatriz Monteiro. Antônio me protegeu. Mesmo depois de morto, ele estava me protegendo. Olhei para Ricardo. O rosto dele estava vermelho. Patrícia, ao lado, tinha os lábios apertados numa linha fina de raiva. Depois da leitura, eles foram embora sem se despedir direito. Eu ainda estava no escritório quando ouvi, pelo corredor, a voz de Patrícia. Usufruto vitalício? Isso significa que enquanto ela viver, a gente não pode vender nada? Nada! Calma, Patrícia. Calma? Sua mãe pode viver mais 30 anos. E aquele apartamento no Guarujá? E o terreno? Isso é um absurdo. Seu pai estava gagá. Vamos contestar. Gagá. Antônio, um dos homens mais lúcidos que eu já conheci. Gagá. Voltei para casa sozinha. Sentei no sofá, os 3 gatos ao redor. E pela primeira vez desde a morte de Antônio, eu não chorei de tristeza. Eu chorei de raiva. Eles tentaram contestar o testamento. Contrataram um advogado próprio, alegaram que Antônio não estava em plena capacidade mental quando fez o documento. Fracassaram miseravelmente. Antônio tinha atestados médicos recentes comprovando lucidez total. O testamento foi feito em cartório, com testemunhas, tudo dentro da lei. O juiz negou a contestação em menos de 2 semanas, mas eu guardei essa informação. Guardei no fundo da minha memória, porque aquilo me mostrou quem meu filho realmente era e quem comandava ele. Nos meses seguintes, a relação foi se deteriorando. Antes da morte de Antônio, Ricardo me visitava ocasionalmente. Ligava de vez em quando. Não era muito, mas era algo. Depois, as visitas praticamente pararam. E quando ele aparecia, era para pedir alguma coisa. Mãe, a concessionária está difícil. Você não pode me adiantar uns 20 mil? Você tem a pensão do pai sobrando mesmo. Eu emprestei. Nunca foi devolvido. Dona Carmen, já pensou em nos deixar usar o apartamento da praia? Fica fechado mesmo. É um desperdício. Eu cedi. Eles usavam, nunca agradeciam, deixavam tudo bagunçado. E os comentários sobre os gatos aumentaram. Mãe, você não acha que 3 gatos é demais? Essa casa está com cheiro. O Beethoven está velho, não seria mais humano. Não termine essa frase, Ricardo. Ele não terminou. Mas o olhar dele disse tudo. A exclusão foi gradual. Sutil no começo, depois escancarada. O Natal de 2022 foi o pior. Ricardo me ligou 1 semana antes.
Mãe, esse ano vai ser na casa da mãe da Patrícia. Vai ter bastante gente, mas dá pra você ir. Só não leva os gatos, tá? A dona Marilene tem alergia. Eu fui. Comprei um vestido novo, discreto, mas bonito. Levei presentes para todo mundo. Fiz uma torta de maçã, receita da minha mãe, que todo mundo sempre elogiava. Quando cheguei na mansão de Dona Marilene, já tinha umas 20 pessoas. Gente que eu não conhecia, parentes da Patrícia, amigos da família dela. Eu era a única estranha. Ricardo veio me receber na porta. Oi, mãe. Fica à vontade. E sumiu para conversar com outras pessoas. Patrícia nem veio me cumprimentar. Fingiu que não me viu. Procurei um lugar para sentar. As cadeiras da sala estavam ocupadas. Fui para a varanda, achei um banquinho num canto. Sentei ali, com a torta no colo, esperando alguém vir falar comigo. Ninguém veio. Fiquei 40 minutos sozinha naquela varanda. 40 minutos vendo as pessoas conversarem, rirem, se abraçarem, sem ninguém me dirigir a palavra. Até que Dona Marilene apareceu com uma amiga. Elas não me viram no canto. Ou fingiram não ver. Quem é aquela senhora de vestido azul? A amiga perguntou. Ah, é a mãe do Ricardo. Sozinha ali? Coitada. Dona Marilene deu uma risadinha. Ela é assim mesmo, antissocial. Vive com uns gatos, sabe? Acho que perdeu a prática de conviver com gente. Que triste. O Ricardo deve ter vergonha. Tem. Patrícia me conta. Diz que ele morre de vergonha de apresentar a mãe para os amigos. Ela é meio simples demais, sabe? Professora aposentada. Não tem assunto. Eu ouvi cada palavra. Cada palavra. Me levantei. Fui até a cozinha, deixei a torta em cima da mesa sem dizer nada, peguei minha bolsa e fui embora. Ricardo me viu saindo, correu atrás. Mãe, onde você vai? A ceia nem começou. Eu vou para casa, Ricardo. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu olhei para ele. Meu filho, o menino que eu criei. Pergunta para sua sogra. Fui embora. Chorei o caminho inteiro até em casa. Quando cheguei, os 3 gatos vieram me receber na porta, ronronando, se esfregando, como se soubessem que eu precisava deles. Passei aquela noite de Natal deitada no sofá, os gatos ao redor, vendo um filme antigo na TV. E pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido antes. Raiva. Raiva de verdade. Não tristeza, não mágoa. Raiva. Se você já passou por algo assim, se já foi humilhado, excluído, tratado como invisível pela própria família, me conta nos comentários. Eu leio todos e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Depois daquele Natal, Ricardo nem me ligou para saber por que eu tinha ido embora. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, nada. Aniversário de Ricardo em 2023. É que vai ser num restaurante chique, mãe. Você não ia gostar, é muito barulho, gente falando alto. Dia das Mães de 2023. Ricardo esqueceu. Ligou 2 dias depois com uma desculpa esfarrapada. Desculpa, mãe, a semana foi corrida. A gente comemora no próximo fim de semana. O próximo fim de semana nunca chegou. Eu via as fotos nas redes sociais, festas em família, churrascos, viagens, sempre os mesmos rostos. Ricardo, Patrícia, Dona Marilene, o marido dela, os outros parentes da Patrícia. Eu não estava em nenhuma foto, mas o pior momento, o que mais me machucou, aconteceu num dia em que Patrícia não estava presente. Era um sábado de agosto de 2023. Ricardo apareceu sozinho na minha casa, sem avisar. Coisa rara. Eu estava no quintal, cuidando das plantas. Os gatos tomavam sol na varanda. Oi, mãe. Ricardo, que surpresa. A Patrícia não veio? Não, ela está na manicure. Vim sozinho porque preciso falar uma coisa séria com você. Achei estranho, mas deixei ele entrar. Fiz café, sentamos na cozinha. Ele ficou em silêncio por um tempo, mexendo na xícara. Depois olhou para mim com uma expressão que eu não reconheci. Fria, calculada. Mãe, eu preciso que você seja razoável. Razoável como? Sobre a herança, sobre os bens do pai. O testamento foi claro, Ricardo. Usufruto vitalício para mim, depois para você. Eu sei o que diz o testamento, mas a senhora não precisa de tudo isso, mãe. Uma mulher sozinha, sem filhos para criar, sem despesas. Para que tanto patrimônio? Eu senti o sangue subir.
Pra quê? Pra viver com dignidade, Ricardo. Pra não depender de ninguém. Ele se inclinou para frente, os olhos estreitos. A senhora está sendo egoísta. Eu preciso desse dinheiro. Eu tenho dívidas, tenho compromissos. A senhora fica aí nessa casa enorme com esses gatos, desperdiçando o que o pai construiu, enquanto você o quê? Gasta mais do que ganha? Vive acima das suas possibilidades? Ele bateu a mão na mesa. Eu pulei de susto. Não vira isso contra mim! Eu sou seu filho! Você deveria querer me ajudar! Eu te ajudei, Ricardo. Te emprestei 20 mil que você nunca devolveu. Deixei vocês usarem o apartamento da praia que vocês destruíram. Aguentei desaforo da sua mulher e da sua sogra calada. E você vem aqui me chamar de egoísta? Ele se levantou, o rosto vermelho de raiva. A senhora vai se arrepender dessa teimosia. Vai ver. E foi embora. Bateu a porta com tanta força que os quadros da parede tremeram. Fiquei sentada na cozinha por 1 hora, tremendo. Beethoven veio, subiu no meu colo, ficou me olhando com aqueles olhos que entendem tudo. Aquele não era meu filho. Aquele homem que me ameaçou, que bateu na mesa, que exigiu dinheiro como se fosse direito dele. Aquele era um estranho. E naquele momento eu entendi uma coisa terrível. Ele não estava sendo manipulado pela Patrícia. Ele era assim. A mulher dele só tinha dado permissão para ele mostrar quem realmente era. Meu filho, criado com tanto amor, tinha se tornado um homem capaz de ameaçar a própria mãe por dinheiro. Minha vizinha, Dona Cida, foi a única que notou. Ela mora do meu lado há 30 anos, viúva também, leal como poucas pessoas. Carmen, o que está acontecendo? Seu filho não aparece mais aqui, você não fala mais nele. Tomávamos café na cozinha dela. Os gatos tinham ficado na minha casa, mas eu estava com saudade deles mesmo assim. Cida, meu filho não me visita mais. Minha nora me trata como se eu fosse um estorvo. Eu tenho a sensação de que eles estão só esperando você morrer. Silêncio. Ela disse em voz alta o que eu não conseguia admitir. Eu sei que é duro ouvir, ela continuou. Mas eu vejo as coisas. Eu moro do lado. E aquela Patrícia não é boa gente. Nunca foi. Eu sabia que ela estava certa. Mas admitir isso significava admitir que eu tinha falhado. Que meu filho tinha se tornado uma pessoa que eu não reconhecia. Que 40 anos criando ele não tinham servido para nada. Então eu continuei em silêncio, engolindo, aceitando, morrendo por dentro aos poucos, até que eu descobri o que eles estavam fazendo de verdade. E foi aí que tudo mudou. Agora vou contar a parte mais difícil, a parte que me fez perceber que eu precisava agir. Maio de 2023, 14 meses depois da morte de Antônio. Eu precisava ir ao banco resolver uma questão sobre a pensão. Coisa simples, atualização de cadastro. Sentei na mesa do gerente, um rapaz novo que eu não conhecia. O gerente antigo tinha se aposentado. Dona Carmen, a senhora está acompanhada do seu procurador? Eu pisquei, sem entender. Que procurador? Ele franziu a testa, olhou para a tela do computador. O senhor Ricardo Monteiro. Ele é seu procurador, correto? Tem uma procuração registrada aqui no sistema. Meu coração disparou. Posso ver esse documento? Ele virou a tela para mim. Lá estava. Uma procuração datada de 2 meses antes, dando poderes amplos a Ricardo para movimentar minhas contas, fazer saques, transferências, aplicações. Tudo. E embaixo, uma assinatura, parecida com a minha, mas não era minha. Eu nunca tinha assinado aquilo. Eu nunca tinha dado procuração para ninguém. Posso ter uma cópia disso, por favor? O gerente estranhou, mas imprimiu. Eu guardei na bolsa, agradeci e fui embora. No carro, minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia ligar a ignição. Fiquei ali parada, no estacionamento do banco, olhando para o papel. Meu filho tinha falsificado minha assinatura. Meu filho tinha cometido um crime. A primeira coisa que pensei em fazer foi ligar para ele, confrontar, gritar, exigir explicações. Mas alguma coisa me segurou, uma voz no fundo da minha cabeça, talvez de Antônio, dizendo: Calma, Carmen, pensa direito. Se você mostrar que sabe, eles vão destruir provas, vão inventar desculpas, vão te fazer de louca. Louca. A palavra ficou ecoando. Era isso que eles iam fazer. Iam dizer que eu estava confusa,
que eu tinha assinado e esquecido, que era coisa da idade. Então eu não liguei, não confrontei. Fui para casa, tranquei a porta, sentei no escritório de Antônio e pensei. Eu era professora por 35 anos, corrigi milhares de redações, identifiquei milhares de mentiras de alunos tentando enganar. Eu sabia reconhecer uma fraude quando via, e eu ia documentar essa. No dia seguinte liguei para Helena Castro. Doutora Helena, advogada especialista em direito de família e sucessões. Eu a conhecia de um curso de extensão que fizemos juntas há anos. Uma mulher íntegra, competente, de fibra. Marquei uma consulta. Levei a procuração. Ela examinou o documento por longos minutos. Depois me olhou. Carmen, isso é crime. Falsificação de documento. Você tem certeza de que não assinou? Absoluta. Eu nunca daria procuração para o Ricardo, ainda mais com poderes assim, tão amplos. Então alguém falsificou sua assinatura. Provavelmente seu filho, ou alguém amando dele. O que eu faço? Ela tirou os óculos, esfregou os olhos. Se você denunciar agora, eles vão alegar que foi um mal-entendido. Vão dizer que você autorizou verbalmente e esqueceu. Vão tentar te desacreditar. E dependendo do juiz, podem conseguir. Então eu não faço nada? Não é isso. Você faz, mas com inteligência. Você investiga. Descobre até onde isso vai. Documenta tudo. E quando tiver provas suficientes, aí sim você age. E se eu descobrir que tem mais coisa? Provavelmente vai descobrir. Esse tipo de golpe raramente é isolado. Se eles tiveram coragem de falsificar uma procuração, provavelmente já fizeram outras coisas. Ou estão planejando fazer. Ela estava certa. 3 meses depois, em agosto de 2023, eu descobri a segunda bomba. Helena tinha um contato no Fórum de Ribeirão Preto. Uma funcionária que devia favores a ela. Nada ilegal, apenas acesso a informações que eram públicas, mas difíceis de achar. Existia um processo em andamento contra mim. Uma ação de interdição civil. Requerente: Ricardo Monteiro. Motivo alegado: demência senil e incapacidade de gerir os próprios bens. Tinha até um laudo psiquiátrico anexado, assinado por um tal doutor Fábio Mendonça, um psiquiatra que eu nunca tinha visto na vida. O laudo dizia que eu apresentava sinais claros de demência, que eu tinha comportamento de acumulação de animais, típico de síndrome de isolamento senil, que eu era incapaz de tomar decisões financeiras. Recomendava interdição e nomeação de curador. E o curador sugerido era, obviamente, Ricardo. Eu li aquele documento 3 vezes. Na terceira, eu estava rindo. Um riso nervoso, meio histérico, mas riso. Demência? Eu, que fazia palavras cruzadas todo dia, lia 2 livros por semana, administrava minhas finanças perfeitamente? Acumulação de animais? Eu tinha 3 gatos. 3. Castrados, vacinados, saudáveis. Era uma mentira tão descarada que beirava o absurdo. Mas se passasse, se um juiz acreditasse, meu filho ganharia controle total sobre mim, sobre meu dinheiro, sobre minha casa, sobre minha vida. Eu seria declarada incapaz. Meus bens seriam administrados por ele. Eu viraria prisioneira na minha própria existência. Dessa vez, eu chorei. Mas de novo, não de tristeza, de uma raiva tão profunda que queimava. Meu filho, o menino que eu embalei, que teve pesadelos e dormiu na minha cama, que eu ensinei a andar, a falar, a ler. Esse mesmo filho queria me declarar louca para roubar tudo que eu tinha. Helena me acalmou. Vamos contra-atacar, mas em silêncio. Ela me indicou um psiquiatra de verdade, um profissional renomado, sem ligação nenhuma com a família de Patrícia. Fiz a avaliação completa, 3 consultas, testes cognitivos, exames neurológicos. O laudo foi categórico, capacidade mental plena, nenhum sinal de demência, nenhuma alteração cognitiva. O psiquiatra ainda acrescentou: a paciente demonstra raciocínio lógico, memória preservada e total capacidade de gerir sua vida e seus bens. A alegação de incapacidade não encontra qualquer respaldo clínico. Guardei esse laudo como se fosse ouro. Depois, Helena investigou o tal doutor Fábio Mendonça, o psiquiatra que tinha assinado o laudo falso. Descobrimos que ele era cunhado de um amigo de Patrícia, um médico de clínica geral que tinha CRM de psiquiatria, mas não atendia na área.
Alguém que fez um favor em troca de dinheiro ou de outros favores. Documentamos tudo: nome, CRM, ligações familiares, endereço da clínica. Tudo. Eu estava montando meu arsenal. Outubro de 2023, 20 meses depois da morte de Antônio. Eu tinha o hábito de conferir meus extratos bancários todo começo de mês. Coisa de professora, de quem viveu controlando centavos a vida inteira. Naquele mês, percebi algo estranho. A pensão de Antônio, que o INSS depositava todo mês, não tinha caído. Fui até a agência do INSS. Esperei 2 horas na fila, como todo brasileiro faz. Quando finalmente fui atendida, a funcionária consultou o sistema e franziu a testa. Dona Carmen, o benefício foi redirecionado. Redirecionado como? Para onde? Para uma conta no Banco do Brasil, em nome de Ricardo Monteiro. Ele está cadastrado como seu representante legal. Representante legal, usando a procuração falsa. Desde quando? Há 4 meses. 4 meses. 4 depósitos de R$ 8.500. R$ 34.000 desviados. Eu estava vivendo da poupança sem nem perceber, pagando minhas contas, comprando comida para os gatos, achando que a pensão estava caindo normalmente. E todo esse tempo, meu filho estava embolsando. A funcionária deve ter visto algo no meu rosto, porque perguntou: "A senhora está bem? Precisa de água?" "Não, obrigada. Eu preciso reverter isso. Esse redirecionamento não foi autorizado por mim." Levou 2 semanas de burocracia, mas consegui reverter. O benefício voltou a cair na minha conta. E o melhor, Ricardo e Patrícia nem perceberam. O sistema de redirecionamento foi cancelado silenciosamente. Eles provavelmente só iam descobrir no mês seguinte, quando o dinheiro não caísse mais. Eu podia ter denunciado ali mesmo. Tinha provas, tinha documentos, tinha funcionários do INSS como testemunha. Mas Helena me aconselhou a esperar. Quanto mais provas, mais difícil para eles se defenderem. Deixa eles se enforcarem mais um pouco. Ela estava certa. E tinha mais uma coisa que eu ainda ia descobrir. Dezembro de 2023. Minha vizinha Cida me procurou com uma informação estranha. "Carmen, apareceu um sujeito aqui perguntando sobre seu terreno em Sertãozinho. Disse que era corretor de imóveis, que estava avaliando a propriedade para uma possível venda." "Venda? Eu não coloquei nada à venda." "Foi o que eu achei estranho. Ele tinha até documentos. Mostrou uma autorização de venda assinada por você." Autorização assinada por mim. Outra falsificação. Helena conseguiu localizar o corretor. Um sujeito de uma imobiliária pequena de Ribeirão que trabalhava com terrenos rurais. Ela o procurou fingindo ser uma investidora interessada. Ele mostrou tudo: a autorização de venda, a procuração de Ricardo, os documentos do terreno. "O dono é um senhor que representa a mãe", ele explicou. "Ela é idosa, não tem condições de cuidar. Ele está regularizando o patrimônio." Regularizando. Roubando, ele queria dizer. O corretor ainda contou que o negócio não tinha fechado porque o comprador interessado desistiu. Tinha achado o preço alto demais. Se não fosse isso, meu terreno de R$ 380.000 teria sido vendido sem eu saber. E o dinheiro teria ido para o bolso do meu filho. Helena conseguiu uma declaração do corretor por escrito. Ele não sabia que estava participando de um golpe. Quando soube, ficou apavorado, com medo de ser processado junto. Assinou tudo o que a gente pediu. Mais uma prova para o dossiê. Naquela noite, sentei na cama com meus 3 gatos ao redor. Beethoven nos meus pés, Frida no travesseiro, Chopin enroscado na minha barriga. E eu chorei. Chorei muito. Não de tristeza, não de raiva, de decepção. Meu filho tinha falsificado minha assinatura. Tinha tentado me declarar incapaz. Tinha desviado minha aposentadoria. Tinha tentado vender meu terreno. Tudo isso para quê? Para impressionar a mulher dele? Para agradar a sogra snob? Para ter dinheiro que ele não ganhou com trabalho? O menino que eu criei tinha se transformado num criminoso. E a dor dessa constatação era pior do que qualquer outra. Frida se aproximou, lambeu minha mão. Chopin ronronou mais alto. Beethoven ficou me olhando com aqueles olhos âmbar que parecem entender o mundo. Eles não me traíram. Eles nunca vão me trair. Antônio estava certo lá no começo. Ricardo era fraco.
A mulher dele era má, e juntos tinham virado monstros. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Eu não era uma velha gagá esperando a morte. Eu era uma professora aposentada que tinha corrigido redações mentirosas a vida inteira. Eu sabia reconhecer uma fraude quando via. E eu ia fazer eles pagarem. Passei os meses seguintes montando meu dossiê. Com a ajuda de Helena e de Cida, reuni tudo. Procuração falsa com perícia grafotécnica, processo de interdição fraudulento, extratos do INSS, declaração do corretor e meu laudo psiquiátrico verdadeiro. Tinha até mensagens de WhatsApp entre Ricardo e Patrícia que um técnico conseguiu recuperar. Conversas planejando os golpes, rindo da velha que não percebia nada. E então, no meio de tudo isso, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Dr. Marcos Ribeiro, o advogado de Antônio, o mesmo que tinha lido o testamento. Dona Carmen, preciso falar com a senhora, pessoalmente. É sobre seu marido. Fui até o escritório dele no dia seguinte. Ele me recebeu com uma expressão estranha, triste e aliviada ao mesmo tempo. Dona Carmen, seu Antônio me deixou instruções muito específicas. Ele disse: Marcos, se algum dia a Carmen precisar de ajuda contra o Ricardo, você entrega isso para ela, só se ela precisar. Se não precisar, deixa guardado para sempre. Ele me estendeu um envelope amarelado, a letra de Antônio no remetente. Minhas mãos tremiam quando abri. Carmen, se você está lendo isso, é porque nosso filho fez o que eu temia. Eu vi, meu amor. Vi como ele olhava para o nosso patrimônio. Vi como aquela mulher mudou ele. Vi a ganância crescendo no olhar dele cada vez que falava em herança e futuro. Por isso blindei tudo no testamento. Por isso deixei cópias de todos os documentos com o Marcos. Por isso te protegi do jeito que pude. Você não é louca. Você nunca foi. Eu te conheço há 40 anos. Sei quem você é. Luta, minha velha. Não deixa eles te derrubarem. Você é mais forte do que imagina. Eu estou do seu lado, mesmo de onde estiver. Com amor, seu Antônio. Chorei por 1 hora inteira no escritório do Dr. Marcos. Ele me deu água, me deu lenço, esperou em silêncio. Antônio sabia. Ele sempre soube. E mesmo depois de morto, estava me protegendo. Saí daquele escritório com uma certeza inabalável. Eu não ia deixar eles vencerem. Não podia. Antônio tinha confiado em mim. Tinha me preparado para essa luta. Eu ia honrar a confiança dele. Eu tinha provas suficientes para mandar meu filho para a cadeia. A questão era, o que fazer com elas? Eu podia processar criminalmente. Ricardo seria preso, provavelmente condenado, cumpriria pena. Justiça seria feita, mas seria silencioso, seria abafado. Ele ia contratar bons advogados, talvez conseguir acordo, pena reduzida, suspensão condicional. A vida dele ia continuar. A minha ia ficar marcada como a mãe que prendeu o próprio filho. Ou eu podia fazer diferente. Eu podia expor tudo, publicamente, de um jeito que ninguém conseguisse abafar. A ideia surgiu numa conversa com Marina, minha sobrinha, filha da minha irmã Lúcia, que morreu de câncer há 10 anos. Marina tem 35 anos, trabalha com jornalismo digital e é mais filha para mim do que Ricardo jamais foi. Contei tudo para ela num almoço de domingo. Mostrei os documentos, os laudos, as mensagens. Ela ficou em choque. O que você vai fazer? Processar. Helena já está preparando tudo. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Tia, posso dar uma sugestão? Claro. Processa sim, mas expõe também, na internet. Como assim? Grava um vídeo contando tudo, mostra os documentos, coloca nas redes, deixa viralizar. Marina, eu tenho 65 anos, não entendo nada de internet. Mas eu entendo, eu posso fazer para você. A gente grava, edita, posta, e eu tenho contatos em portais de notícia. Isso pode aparecer no G1, na Folha, em todo lugar. E por que eu ia querer isso? Ela me olhou séria. Porque golpe contra idoso é crime silencioso, tia. Acontece todo dia. Filhos roubando pais, netos roubando avós, gente da família se aproveitando. E ninguém fala nada porque é vergonha, porque é família, porque dá dó. Ela segurou minha mão. Se você expor o que o Ricardo fez, você não está só se vingando. Você está mostrando para outras mães, outros pais, outros avós que eles não precisam ficar calados, que eles podem se defender,
que eles têm esse direito. Eu pensei naquilo por dias, noites sem dormir, conversando com meus gatos como se eles pudessem responder. O que vocês acham? Perguntei para o Beethoven uma noite. Ele piscou lentamente. Os gatos fazem isso quando confiam em você, quando estão em paz. É, eu disse. Eu também acho. Tomei a decisão. Liguei para Marina. Vamos fazer isso, mas com uma condição. Qual? Eu escolho quando, e eu escolho onde. Quando você quer. Eu pensei no Réveillon, na festa que eu não seria convidada, nos brindes que eles fariam enquanto eu estivesse sozinha. Virada do ano, meia-noite, enquanto eles estiverem comemorando. Marina sorriu do outro lado da linha. Tia, você é incrível. Passamos os meses seguintes preparando tudo. Helena protocolou a ação criminal no dia 31 de dezembro, às 6 da tarde. No momento em que o vídeo fosse ao ar, o processo já estaria no sistema. Não haveria como alegar invenção ou difamação. Marina organizou o dossiê de forma clara, cronológica. Documentos escaneados, áudios, prints de mensagens, tudo pronto para ser mostrado. Gravamos o vídeo na minha sala. Eu sentada no sofá, os 3 gatos visíveis ao fundo. 18 minutos contando tudo, desde a morte de Antônio até a última descoberta. Marina editou, colocou os documentos aparecendo na tela nos momentos certos, adicionou legendas. Ficou profissional. Ela também preparou uma thread no Twitter, uma postagem no Instagram, um texto para portal de notícias. Tudo programado para ir ao ar à meia-noite e 1 minuto do dia 1º de janeiro de 2025. 3 dias antes da virada, Ricardo me ligou para dizer que eu não deveria ir na festa. Cheiro de gato velho. Desagradável. Eu desliguei sorrindo. No dia 31 de dezembro, passei o dia em paz. Arrumei a casa. Preparei um jantar especial para mim e para os gatos, ração premium para eles, uma massa com molho branco para mim. Mas à tarde, a dúvida bateu. Eu estava sentada no escritório de Antônio, olhando para o computador onde o vídeo estava programado para ir ao ar em poucas horas. E, de repente, o peso do que eu ia fazer me atingiu em cheio. Eu ia destruir meu filho. Publicamente. Para sempre. As mãos começaram a tremer. O coração disparou. Uma voz na minha cabeça, que parecia a minha mãe, começou a sussurrar. Isso não se faz, Carmen. Filho é filho. Você vai se arrepender. Peguei o celular. Abri o contato de Marina. O dedo pairou sobre o botão de ligar. Era só uma ligação. Uma ligação e tudo parava. Eu cancelava o vídeo, arquivava os documentos e continuava vivendo minha vida em silêncio, como milhares de mães fazem todos os dias, engolindo desaforo, aceitando humilhação, fingindo que está tudo bem para não destruir a família. Mas que família? A família que me chamou de desagradável, que disse que eu tenho cheiro de gato velho, que me deixou sozinha num canto durante o Natal inteiro, que falsificou minha assinatura, tentou me declarar louca, roubou meu dinheiro? Isso é família? Levantei do escritório, fui pro quarto, me deitei na cama, os gatos vieram deitar comigo. Beethoven na cabeceira, Frida ao meu lado, Chopin nos meus pés. Fechei os olhos e pensei em Antônio. O que ele faria no meu lugar? Antônio era um homem de princípios, duro às vezes, teimoso, mas justo. Ele não aceitaria calado o que Ricardo fez. Ele não deixaria passar. Carmen, eu quase ouvi a voz dele. Você passou a vida toda cuidando dos outros, da família, dos alunos, de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Abri os olhos. Frida me olhava com aqueles olhos que sobreviveram a tanta coisa. Frida, que foi queimada com água quente por um ser humano, que teve tudo para morrer, mas lutou e viveu, que nunca deixou a crueldade que sofreu transformar ela em um animal medroso ou agressivo. Se Frida conseguiu superar o pior, eu também conseguia. Me levantei da cama, voltei para o escritório, olhei para o computador. O vídeo continuava lá, programado, esperando. Respirei fundo. Vai acontecer, eu disse em voz alta para mim mesma. Hoje à noite vai acontecer. E não mexi em nada. Às 8 da noite, Dona Cida veio me ver. Carmen, você está bem? Estou, Cida. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem. Eles vão te odiar, você sabe. Já me odeiam.
A diferença é que agora o mundo vai saber por quê. Ela me abraçou forte, desejou feliz ano novo e foi embora. Às 11 da noite, eu estava na sala com os gatos, a TV ligada num especial de fim de ano, o notebook aberto no colo. Marina me mandou mensagem. Tudo pronto. Vai ao ar automaticamente à 00:01. Você tem certeza? Eu respondi. Absoluta. Às 11h30, abri o Instagram de Ricardo. Ele tinha postado stories da festa. A mansão de Dona Marilene toda iluminada, mesa farta, pessoas elegantes, champanhe francês. Vi minha nora de vestido vermelho, sorrindo para o celular. Vi meu filho de terno, levantando uma taça. Vi Dona Marilene, a anfitriã orgulhosa, pavoneando entre os convidados. Nenhum deles sabia o que estava por vir. Às 11h55, a contagem regressiva começou na TV. Levantei uma taça de espumante. Comprado no mercado, nada de francês, mais digno. Feliz ano novo, meus amores, eu disse para os gatos. Vocês são a melhor companhia que eu poderia ter. Beethoven ronronou. Frida bocejou. Chopin tentou enfiar a pata na minha taça. 00:00. Fogos de artifício explodiram lá fora. Na TV, gente se abraçando, chorando, celebrando. Eu fiquei em silêncio, esperando. 00:01. Meu celular apitou. Marina. Foi. Abri o Instagram. A postagem estava lá. O vídeo, os documentos, a thread. Abri o Twitter. A hashtag estava nascendo. Hashtag Justiça para Carmen. Recarreguei a página. 10 visualizações. 50, 200, 500. E então meu telefone tocou. Ricardo. Eu deixei tocar 3 vezes. Depois atendi. Mãe! A voz dele estava tremendo. Mãe, o que você fez? Ao fundo, eu ouvia barulho, gritos, alguém chorando, copos quebrando. Feliz ano novo, Ricardo. A mãe da Patrícia, ela viu uma coisa no celular. Ela desmaiou. Tem gente ligando. Todo mundo está perguntando. O que você fez? Eu olhei para a janela. Fogos ainda explodiam no céu. Gente celebrando. Um novo ano começando. Eu fiz o que você me ensinou a fazer, filho. Eu cuidei de mim mesma, já que você não ia fazer. Mãe, tem documentos, tem gravações, está tudo na internet. Você me destruiu. Não, Ricardo. Você se destruiu quando falsificou minha assinatura. Eu só mostrei para o mundo. Silêncio. Depois um grito. A voz de Patrícia ao fundo, histérica. Mãe, a gente precisa conversar. Eu vou aí. Eu vou agora. Não venha. A porta está trancada e vai continuar assim. Se você aparecer na minha calçada, eu chamo a polícia. Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Você era meu filho. Você escolheu deixar de ser quando decidiu me tratar como um estorvo, quando tentou me declarar louca, quando roubou meu dinheiro. Eu respirei fundo. Agora eu vou desligar. Vou tomar meu espumante. Vou fazer carinho nos meus gatos e vou dormir em paz pela primeira vez em 3 anos. Mãe! Feliz ano novo, Ricardo. Você vai precisar. Desliguei. Coloquei o celular no silencioso. Afundei no sofá com os 3 gatos e assisti os fogos de artifício pela janela. Eu não senti culpa. Não senti remorso. Senti paz. Pela primeira vez desde que Antônio morreu, eu senti paz. Enquanto eu estava em paz na minha sala, com meus gatos, a festa na mansão de Dona Marilene virou um caos. Soube dos detalhes depois por Marina, que acompanhou tudo pelas redes sociais e por fontes que ela tinha. À 00:01, quando o vídeo foi ao ar, Dona Marilene estava no meio do salão, taça de champanhe na mão, recebendo abraços de Feliz Ano Novo. O celular dela apitou. Ela olhou distraída, achando que era mensagem de algum parente distante. Era uma notificação de um portal de notícias local. Idosa expõe golpe do próprio filho em vídeo viral. Ela clicou. Viu meu rosto, viu os documentos, viu o nome da filha dela. Ele desmaiou. O marido dela, seu Geraldo, um senhor gordo que passa o dia no sofá assistindo TV, quase teve um infarto tentando socorrer a esposa. Chamaram ambulância. Ela acordou antes de a ambulância chegar, mas fez questão de ir para o hospital mesmo assim. Drama. Sempre drama. Enquanto isso, os celulares de todo mundo na festa começaram a apitar. As pessoas se olhavam, cochichavam, mostravam as telas umas para as outras. É a mãe do Ricardo.
Falsificação de documento? Tentativa de interdição? Meu Deus, coitada da velha! Ricardo tentou se explicar. Ficou no meio do salão, suando, gaguejando. Gente, isso é mal-entendido. Minha mãe está confusa. Ela tem problemas. A gente estava tentando ajudar ela. Ninguém acreditou. Patrícia estava histérica. Chorava, gritava, culpava Ricardo. Eu disse para você ter cuidado. Eu disse. Os convidados foram embora, um por um. Ninguém queria estar associado àquilo. Alguns saíram sem nem se despedir. Em 1 hora, a mansão que estava lotada ficou vazia. Só restaram Ricardo, Patrícia, Dona Marilene voltando do hospital e seu Geraldo, todos em choque. E a internet não parava. À 1 hora da manhã, o vídeo tinha 50 mil visualizações. Às 2 horas, 200 mil. Às 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2025, 500 mil visualizações e a hashtag #ArJustiça. Para Carmen, era trending topic nacional. Marina me mandou mensagem às 3 da manhã, que eu só vi no dia seguinte. Tia, você não vai acreditar. Uma deputada federal compartilhou seu vídeo. Um desembargador comentou dizendo que vai usar seu caso em palestra. Influenciadores com milhões de seguidores estão repostando. Eu não fazia ideia do tamanho que aquilo ia tomar. Às 8 da manhã do dia 1º, meu vídeo era o mais assistido do Brasil no YouTube. Mais que clipes de música, mais que gameplays. Uma velha de 65 anos contando como o filho tentou roubar ela. O Brasil inteiro estava assistindo. E não era só assistindo. Era comentando, compartilhando, se identificando. Milhares de mensagens chegavam por minuto. Pessoas contando suas próprias histórias. Filhos que roubaram. Netos que aplicaram golpes. Cuidadores que desviaram. Uma epidemia silenciosa que finalmente tinha uma voz. Uma mulher de Recife escreveu: Dona Carmen, meu irmão fez a mesma coisa com minha mãe. Falsificou procuração, vendeu a casa dela. Ela morreu de desgosto. Por favor, não desista. Faça justiça por todas nós. Um homem de Porto Alegre. Eu sou advogado e vou oferecer meus serviços gratuitos para qualquer idoso que esteja passando por isso. Obrigado por ter coragem de falar. Uma jovem de Belo Horizonte. Vou mostrar esse vídeo para minha avó. Ela acha que tem que aceitar tudo porque é família. Ela precisa ver que não é assim. Cada mensagem era uma facada de emoção. Alegria, tristeza, raiva, esperança. Tudo misturado. O vídeo original tinha 18 minutos, mas a internet fez o que a internet faz. Recortou, remixou, transformou em memes. A parte em que eu mostro a procuração falsa e digo: eu sou professora aposentada, eu corrigi mentiras a vida inteira, virou clipe de 10 segundos que foi repostado milhões de vezes. A parte em que eu falo dos gatos e digo: meus gatos nunca me humilharam, virou camiseta, caneca, pôster. A frase cheiro de gato velho é melhor que cheiro de traição virou tatuagem. Gente mandando foto de braços, pernas, costas, com essa frase marcada na pele. Eu, uma professora aposentada de Ribeirão Preto, tinha virado fenômeno de internet. Portais de notícia começaram a cobrir o caso. Primeiro os locais, de Ribeirão Preto. Depois os estaduais. Ao meio-dia, estava no G, um nacional. Professora aposentada expõe tentativa de golpe do próprio filho em vídeo que viralizou na virada do ano. A matéria trazia minha foto. Uma foto antiga, dos tempos de professora, sorrindo com alunos. Trazia também os documentos. A procuração falsa, o laudo psiquiátrico fraudulento, os extratos bancários. Tudo que eu tinha guardado por meses estava agora exposto para o Brasil inteiro. E eu? Eu dormi até às 10 da manhã. A melhor noite de sono que tive em 3 anos. Acordei com os gatos pedindo comida. Alimentei eles, fiz meu café, sentei na varanda para tomar sol. Meu celular, que eu tinha deixado no silencioso, tinha mais de 200 notificações. Ignorei todas. Não era hora de lidar com isso. Dona Cida apareceu na cerca que separa nossas casas. Carmen, você viu a internet? Você está famosa. Eu sei, Cida, mas agora eu quero tomar meu café em paz. Tem jornalista na rua, vi uma van de TV estacionada. Eles podem esperar. E esperaram.
Às 2 da tarde, depois de almoçar e tirar uma soneca com os gatos, eu finalmente olhei o celular. Marina tinha mandado dezenas de mensagens, todas positivas. Tia, você é um fenômeno. O Brasil inteiro está do seu lado. Tem emissora de TV querendo entrevista. Ricardo tinha tentado me ligar 47 vezes. Mandou mensagens de texto, áudios, e-mails. Eu não abri nenhum. Patrícia também tentou. Dona Marilene tentou. Até seu Geraldo, que eu mal conhecia, tentou. Bloqueei todos. Doutora Helena me ligou às 3 da tarde. Essa ligação eu atendi. Carmen, a ação criminal já está correndo. O juiz viu a repercussão do caso e deu prioridade. Ricardo vai ser intimado a depor amanhã. Amanhã? Já? Pressão pública, Carmen. Os promotores não querem parecer omissos. Esse caso virou exemplo. E o que vai acontecer com ele? Se tudo correr como esperamos, ele vai ser indiciado por estelionato, falsificação de documento e apropriação indébita. São crimes graves. Vai responder em liberdade no começo, mas a condenação é praticamente certa. Eu senti um aperto no peito. Não de pena, de algo estranho que eu não conseguia identificar. Helena, eu fiz a coisa certa? Ela demorou 1 segundo para responder. Você fez a coisa necessária. Tinha outras formas de fazer, talvez, mas nenhuma que garantisse justiça de verdade. Você protegeu seu patrimônio, sua dignidade e de quebra mostrou para milhares de idosos que eles não precisam aceitar abuso calados. É isso que a Marina disse. Ela está certa. Agora, você precisa de alguma coisa? Posso ir aí amanhã, a gente conversa, planeja os próximos passos. Pode vir, mas traz café. O meu acabou e eu não vou sair com jornalista na porta. Ela riu. Combinado. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ricardo foi intimado a depor no dia 2 de janeiro. Apareceu na delegacia com advogado, cara de enterro, tentando evitar os fotógrafos. Patrícia foi junto, mas ficou no carro. Quando saiu para ir ao banheiro, foi cercada por repórteres. Ela gritou, xingou, fez escândalo. O vídeo dela gritando, "Me deixem em paz, isso é perseguição", viralizou também. Mais lenha na fogueira. O advogado de Ricardo tentou a estratégia que Helena tinha previsto. Disse que eu estava confusa, que tinha problemas de memória, que a procuração tinha sido assinada com meu consentimento verbal. Não colou. A perícia grafotécnica era conclusiva. A assinatura era falsa. Não tinha como negar. O processo de interdição que Ricardo tinha aberto contra mim foi arquivado automaticamente quando o laudo do Dr. Fábio Mendonça foi contestado. O psiquiatra foi chamado a depor. Chegou suando, gaguejando, sem conseguir explicar como tinha avaliado uma paciente que nunca tinha consultado. O Conselho Regional de Medicina abriu processo contra ele. Meses depois, ele perderia o CRM. No dia 3 de janeiro, a TV local me procurou para uma entrevista. Marina me convenceu a aceitar. Tia, as pessoas querem te ouvir. Querem ver que você é real, que não é só um vídeo na internet. Então eu aceitei. A repórter veio até minha casa. Uma moça jovem, simpática, que se agachou para fazer carinho em Frida antes de começar a gravar. Dona Carmen, como a senhora se sente depois de tudo isso? Eu pensei antes de responder. Aliviada e triste. As duas coisas ao mesmo tempo. Por que triste? Porque eu perdi meu filho. Não é que ele morreu, mas o menino que eu criei, que eu amava, esse morreu há muito tempo. O que sobrou é um estranho que tentou me roubar. A senhora se arrepende de ter exposto ele publicamente? Eu me arrependo de ter demorado tanto. Me arrependo de ter ficado calada por meses achando que talvez ele mudasse. Mas expor? Não. Isso eu devia ter feito antes. O que a senhora espera que aconteça agora? Justiça. Não vingança, justiça. Que ele assuma o que fez, que pague pelo crime, e que outras mães e pais vejam esse caso e aprendam a se proteger. E o relacionamento com seu filho? A senhora acha que ainda tem salvação? Eu olhei para a câmera. Olhei de verdade, como se estivesse falando com cada pessoa que ia assistir. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas sei que não vou me humilhar implorando reconciliação. Se um dia Ricardo quiser voltar, vai ter que ser ele a dar o primeiro passo. E vai ter que provar com ações que mudou. Não com palavras. Palavras ele já usou demais para me enganar.
A entrevista foi ao ar no jornal local naquela noite. Foi replicada em dezenas de canais de YouTube. E eu, que passei a vida toda anônima, virei símbolo de resistência da terceira idade contra golpes familiares. Os meses seguintes foram de processo judicial e burocracia. As provas eram irrefutáveis. Não tinha escapatória. Em maio de 2025, 6 meses depois da virada do ano, saiu a sentença. O dia da audiência final foi algo que nunca vou esquecer. Eu não precisava ir, mas quis. Quis olhar nos olhos do meu filho enquanto o juiz lia a sentença. O fórum de Ribeirão Preto estava lotado. Do lado de fora, um grupo de senhoras segurava cartazes. "Estamos com você, Dona Carmen, e justiça para os idosos." Sentei na primeira fila. Do outro lado, Ricardo. Ele me olhou quando entrei. Pela primeira vez em mais de um ano, nossos olhos se encontraram. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, a arrogância substituída por medo. Parte de mim sentiu dó. Era meu filho, afinal. Mas então eu lembrei da procuração falsa, do laudo fraudulento, do dinheiro desviado. A dó sumiu. No lugar, só restou determinação. O juiz era um homem de uns 60 anos, sério, com óculos de leitura que ele tirava e colocava enquanto falava. Leu o processo inteiro em voz alta. Cada crime, cada prova, cada testemunho. Ricardo afundou na cadeira a cada palavra. Quando chegou a hora da sentença, o juiz fez uma pausa dramática. Olhou para mim, depois para Ricardo, depois de volta para os papéis. Diante das provas apresentadas, que são incontestáveis e irrefutáveis, condeno o réu Ricardo Monteiro. Ricardo Monteiro foi condenado a 4 anos de reclusão por estelionato qualificado contra ascendente, falsificação de documento público e apropriação indébita de pessoa idosa. O juiz ainda acrescentou algo que me marcou. Crimes contra idosos são especialmente graves porque atacam pessoas em situação de vulnerabilidade. O réu não apenas cometeu crimes patrimoniais, mas traiu a confiança de quem mais deveria proteger: sua própria mãe. Isso agrava significativamente a conduta. Por ser réu primário e não apresentar risco de fuga, a pena foi convertida em regime semiaberto. Tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, prestação de serviços comunitários, proibição de se aproximar de mim. Além disso, foi condenado a me pagar indenização de R$ 150 mil pelos danos morais e materiais. Patrícia também foi condenada. Como coautora, pegou 2 anos em regime aberto, convertidos em serviços comunitários. Quando a sentença saiu, ela culpou Ricardo publicamente. Foi tudo ideia dele, eu não sabia de nada. O casamento deles não sobreviveu. Patrícia pediu divórcio antes mesmo de a sentença transitar em julgado. Soube por Marina que ela voltou para a casa dos pais com o rabo entre as pernas. Dona Marilene, que me chamou de desagradável, nunca mais apareceu em público. A loja de material de construção da família perdeu clientes, teve que fechar uma filial. As pessoas boicotaram. O Dr. Fábio Mendonça, o psiquiatra que assinou o laudo falso, perdeu o registro no CRM. Foi processado criminalmente também. Hoje trabalha como consultor para uma empresa de suplementos. Caiu do céu ao chão. E eu? Eu virei outra pessoa. Por 35 anos, fui a professora Carmen. Depois, a esposa do Antônio. Depois, a viúva solitária com os gatos. Agora eu sou só Carmen. Uma mulher de 65 anos que não aceita desaforo. As pessoas me reconhecem na rua, pedem foto, abraço, contam suas próprias histórias. Comecei a dar palestras sobre golpes contra idosos. Virei porta-voz de campanha do Ministério Público. Marina criou minhas redes sociais. Hoje tenho mais de 200 mil seguidores. Uma senhora me procurou depois de uma palestra segurando minhas mãos. Dona Carmen, meu neto está fazendo a mesma coisa comigo. Eu não sabia que podia me defender. Agora eu sei. Naquele momento, eu entendi. Não era sobre mim. Nunca foi só sobre mim. Cada mensagem que recebo me faz chorar. Não de tristeza, de propósito. A casa que era só minha e dos gatos agora recebe visitas. Dona Cida todo dia, Marina todo fim de semana. Reformei a casa com a indenização, construí um gatil nos fundos e finalmente fui pro apartamento do Guarujá. Primeira vez em 3 anos. Levei os gatos comigo. Frida, que nunca tinha visto o mar, ficou horas na janela olhando as ondas. Chopin tentou pegar um caranguejo
e levou um susto que me fez rir até doer a barriga. Beethoven, velho e sábio, só observava tudo com aqueles olhos âmbar. Fiquei uma semana inteira, e toda noite, olhando o mar, eu pensava em Antônio. Você ia adorar ver isso, eu disse pro vento. Os três assistindo o mar da janela. Não sei se ele ouviu, mas eu gosto de acreditar que sim. 6 meses depois da virada do ano que mudou minha vida, recebi uma carta. Não era e-mail, não era mensagem. Era uma carta de verdade, escrita à mão, em envelope lacrado. Remetente, Ricardo Monteiro. Pensei em jogar fora sem ler. Pensei em queimar. Fiquei olhando para o envelope por quase 1 hora, os gatos ao redor, curiosos. Beethoven ficou me encarando com aqueles olhos âmbar, como se dissesse: abre logo, você sabe que vai abrir. Abri. Mãe, eu sei que você não quer me ver. Eu sei que você me bloqueou em tudo. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas eu precisava escrever. Nem que você jogue esta carta fora sem ler. Eu passei esse ano todo pensando no que eu fiz. No começo, eu estava com raiva. Raiva de você por me expor. Raiva da Patrícia por me abandonar. Raiva de todo mundo. Mas depois, em algum momento, a raiva virou vergonha. E a vergonha virou clareza. Eu fui um monstro, mãe. Não tem outra palavra. Eu olho para trás e não reconheço a pessoa que eu era. Aquele homem que falsificou sua assinatura, que tentou te declarar incapaz, que roubou sua pensão. Aquele não era eu, mas era, ao mesmo tempo. Eu fui fraco. A senhora sempre disse isso pro pai, e o pai concordava. Eu sou fraco. Eu deixei a Patrícia mandar em mim. Deixei a mãe dela me convencer de que eu merecia mais do que tinha. Deixei a ganância tomar conta. Não estou culpando elas. A culpa é minha. Eu fiz as escolhas. Eu assinei os documentos. Eu executei os planos. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu estou tentando mudar. A terapia que o juiz mandou fazer está me ajudando. Os serviços comunitários também. Eu trabalho num asilo agora, 3 vezes por semana. Cuido de idosos que foram abandonados pela família. É duro. É triste. Mas me faz pensar em como eu teria abandonado a senhora se tivesse conseguido. Eu não estou pedindo perdão. Eu sei que não mereço. Eu só queria que a senhora soubesse que eu estou vivo, que eu estou tentando ser uma pessoa melhor e que eu sinto muito. A senhora foi a melhor mãe que eu poderia ter tido. Eu que não soube dar valor. Se algum dia a senhora quiser me ver, eu vou estar aqui. Se não quiser, eu entendo. Cuida dos gatos. Eles têm sorte de ter a senhora. Ricardo, li a carta 3 vezes. Na terceira, eu estava chorando. Não sei se acredito nele. Depois de tudo o que aconteceu, confiança é algo que se reconstrói com tempo e ações, não com palavras. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que não era raiva nem indiferença. Senti um fio de esperança. Talvez um dia a gente consiga conversar. Talvez um dia eu consiga olhar para ele sem ver o monstro que tentou me destruir. Talvez um dia Ricardo volte a ser o menino que eu embalei. Ou talvez não. Talvez essa ferida nunca cicatrize completamente. Mas eu estou em paz com qualquer resultado, porque eu fiz o que precisava ser feito. Eu me protegi. Eu recuperei minha dignidade. E eu mostrei para o mundo que mãe não é descartável. Hoje, enquanto escrevo isso, estou sentada na varanda da minha casa. O sol de fim de tarde entra pelas árvores do jardim. Beethoven está no meu colo, velho e cinzento, mas ainda ronronando. Frida está na cadeira ao lado, tomando sol. Chopin está perseguindo uma borboleta no quintal. Daqui a pouco, Dona Cida vai aparecer para tomar café. Amanhã, Marina vem almoçar. Na semana que vem, tenho palestra em São Paulo, no Encontro Nacional de Delegacias do Idoso. Minha vida continua. Diferente do que era, mas continua. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu sou feliz. Eu penso antes de responder. Feliz? Talvez não seja a palavra certa. Feliz era o que eu era com Antônio, antes de tudo isso. Feliz era a inocência de acreditar que família é sagrada, que filho nunca trai, que o amor de mãe é retribuído. Essa felicidade eu perdi, e não volta mais. Mas eu tenho paz. Uma paz que vem de saber que fiz a coisa certa, que defendi o que era meu, que não aceitei ser tratada como lixo. E tenho propósito. Todas as mensagens que recebo, todas as histórias que ouço,
Todas as pessoas que dizem que minha coragem inspirou a coragem delas, isso me dá razão para continuar. Meus gatos me ensinaram muita coisa nesses anos. Beethoven me ensinou paciência. 8 anos convivendo comigo, observando, esperando, confiando. Ele nunca correu quando as coisas ficaram difíceis. Ficou. Frida me ensinou resiliência. Sobreviver ao pior que um ser humano pode fazer e ainda assim amar. Ainda assim confiar. Ainda assim ronronar no colo de alguém. Chopin me ensinou recomeço. Chegar numa caixa de papelão, abandonado, tremendo de medo, e construir uma vida nova. Uma vida cheia de sol, de carinho, de borboletas para perseguir. As pessoas falam que é triste uma velha sozinha com seus gatos. Mas eu não estou sozinha. Eu tenho eles. Eu tenho Cida. Eu tenho Marina. Eu tenho milhares de pessoas que me escrevem, que me acompanham, que torcem por mim. E sabe o que mais? Eu tenho paz. Paz que meu filho nunca vai ter enquanto não acertar as contas consigo mesmo. Paz que vem de saber que fiz a coisa certa. Paz que vem de ter escolhido dignidade ao invés de silêncio. Patrícia disse que eu tinha cheiro de gato velho. Talvez eu tenha. E daí? Meus gatos velhos me amam de verdade. Isso é mais do que ela jamais vai ter. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Esta história não é sobre vingança, é sobre proteção. Proteção do que você construiu. Proteção da sua dignidade. Proteção contra pessoas que deveriam te amar, mas escolhem te usar. Se você é mãe, pai, avó, avô, tia, tio, documente tudo. Guarde comprovantes. Tenha um advogado de confiança. Não assine nada sem entender. E, principalmente, não tenha medo de se defender. Família não é quem nasce com você, é quem fica do seu lado. Às vezes, quem fica do seu lado é uma vizinha de 30 anos, uma sobrinha dedicada, 3 gatos resgatados da rua. E se alguém te disser que você é velha demais, louca demais, desagradável demais, lembre de mim. Eu sou Carmen Beatriz Monteiro, tenho 65 anos, 3 gatos, uma casa, um apartamento na praia, minha dignidade intacta. E um filho que aprendeu da pior forma que mãe não é descartável. Se essa história tocou você, se inscreve no canal, comenta de onde você está assistindo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e abraça seus bichos de estimação. Eles merecem. Eu sou Carmen e essa é a minha história.